Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar o nosso Senhor Jesus através das Escrituras. E para esse devocional desta semana, nós iremos aprofundar na última semana de julho, que foi entregue as mensagens, iremos entender sobre os frutos que permanecem. E aqui nós vamos usar como versículo base, versículo principal, João 15:16. Pois aqui nós vamos entender que o maior milagre não é produzir frutos, é permanecer unido à videira. Porque além de produzir os frutos, nós temos que permanecer. E é essa palavra que iremos utilizar muito ao longo dessa nossa jornada, desse nosso encontro, que é frutos que permanecem. E quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para o Evangelho, lá em João 15:16, Jesus, ele diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Meus irmãos, e a grande tese desse nosso episódio de hoje é que o fruto verdadeiro, ele não é o que impressiona por um momento, mas é o que permanece porque nasceu da vida de Cristo em nós. Então, não é uma questão estética, não é sobre a beleza do fruto, mas sim sobre a permanência do fruto que nasceu através de Jesus Cristo. E quando João relata, né, as falas de Cristo no Evangelho, ele traz uma conotação muito importante da permanência. E essa permanência, ela é pautada quando Jesus diz que sem mim nada podereis fazer. Então a gente tem que entender que o ramo não dá fruto por si só sem estar na videira. E aqui nós vamos encontrar dois tipos de ramos. Os ramos que dão frutos e são podados, nós vamos falar daqui a pouco sobre as podas, e os ramos que não dão frutos e são cortados. E julho não foi sobre frutos, julho foi sobre Jesus. E ao longo desse mês, nós caminhamos por uma única história. Não estudamos cinco temas diferentes. Pelo contrário, nós somos conduzidos por uma única pergunta: como Deus forma um discípulo maduro? Aqui é sobre maturidade para permanecer. Porque primeiro nós aprendemos que o fruto ele nasce da comunhão. Depois descobrimos que o primeiro fruto dessa comunhão é o amor. E em seguida, vimos que o amor se torna luz. E aí nós vimos que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Essa luz do mundo que é refletida através da luz de Cristo. E depois entendemos que essa luz, ela alcança outras pessoas através da missão, através do ID, que é corroborada nesse versículo 16 de João. Vá e dê frutos. E quando nós chegamos ao destino dessa caminhada, nós entendemos que uma pergunta que atravessa todo o capítulo de João 15, que é: o que permanece quando a emoção passa? E aqui, quando nós entendemos isso, o que permanece, nós entendemos que nós vivemos em uma geração de imediatismo, uma geração onde as pessoas querem tudo para ontem, tudo rápido e tudo logo. Só que Jesus, ele trabalha de uma maneira diferente. Jesus, ele trabalha no sentido de formar raízes.
Só que o mundo procura velocidade e Jesus procura relacionamento, profundidade e raiz. O mundo, ele mede o sucesso por quantidade. Só que Jesus, ele mede o sucesso por permanência. E quando nós damos continuidade ao entendimento que o discipulado, ele começa com uma escolha e a escolha de Jesus. Jesus, ele começa, João 15:16, desmontando qualquer orgulho espiritual. Não fostes vós que me escolhestes. Então, nós entendemos que o evangelho, ele começa com uma iniciativa de Cristo. Antes de buscarmos Jesus, ele nos buscou. Antes de escolhermos Jesus, ele nos escolheu. E isso muda completamente a nossa segurança, pois a nossa esperança não está na força do nosso compromisso. A nossa esperança está na fidelidade daquele que nos chamou. E quando a gente fala de iniciativa de salvação, nós temos que entender que o pensamento humano, ele diz: eu encontrei Jesus, eu comecei a caminhar, minha força me sustenta e tudo depende de mim. Mas quando nós vamos para o ensino de Jesus, nós encontramos o entendimento que Jesus me encontrou. Cristo iniciou a caminhada. Porque a gente fala, né? Antes do haja luz, já existia o haja cruz. E a graça me sustenta ao invés de ser a força dos meus braços. E nada depende de mim, tudo começa nele. E a Bíblia diz, né? Tudo foi feito para ele, através dele, e sem ele nada teria sido feito. E o contexto de João, ele começa e termina com a mesma palavra. Jesus fala sobre todo o capítulo sobre permanecer. Jesus fala sobre sem fruto, com fruto, mais frutos e muitos frutos. Mas nada disso acontece sem a permanência. E o centro do capítulo de João nunca é o fruto. O centro sempre foi a videira. E é isso que nós queremos entregar aqui para vocês hoje, sobre o entendimento de o centro ser Cristo, tudo passar por Cristo, tudo ser consagrado em Cristo, tudo começa e termina nele. Quando nós vamos para Apocalipse, a gente entende, é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então é tudo sobre a videira. E a arquitetura de João 15 é sobre permanecer. A partir do momento que você permanece, gera fruto. Permanece, mais frutos. E quanto mais você permanece, mais frutos você tem. E o crescimento nunca substitui a comunhão. A comunhão de estarmos na videira. E quando a gente vai para o pilar conexão, nós começamos a entender onde nós conseguimos conectar João 15. Onde nós conseguimos enxergar essa passagem de João 15 em outras passagens. E a árvore do Salmo 1 é a conexão com a videira de João 15. E quando nós ampliamos o nosso horizonte bíblico, João 15 não surge do nada. Séculos antes, o Salmo 1 já apresentava essa imagem. Então, quando a gente vai para o Salmo 1, diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto aos rios de água que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Então, é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Aqui, a árvore ela permanece verde, produz fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Por que disso? Porque suas raízes
permanecem ligadas à fonte. Lembra que nós falamos sobre raiz e não sobre velocidade? Sobre profundidade e não sobre velocidade? Então, Jesus agora revela que essa fonte é Ele. E essa fonte tem um nome que é Ele mesmo. Salmo 1, árvore. João 15, videira. Salmo 1, águas. João 15, Cristo. Salmo 1, raízes e João 15, permanecer. Salmo 1, frutos e João 15, muitos frutos. Toda a Escritura aponta para Jesus. E quando a gente vai continuando na conexão, a gente entende que Deus sempre trabalha em raízes. A raiz é um foco onde o Senhor trabalha. E quando a gente vai para Jeremias 17, existe a descrição de uma outra árvore, onde, mesmo em tempo de seca, permanece verde. Mas não porque que a seca desapareceu, mas porque as raízes continuam profundas. E essas raízes profundas nós conseguimos entender de estar em Cristo Jesus. Cristo nunca prometeu ausência de desertos. Então, quando a gente fala muito sobre raízes, nós começamos a entender que não importa o ambiente externo, é isso que Jesus quer dizer. Não importa o ambiente externo, importa aonde está suas raízes. É onde você permanece, é onde você se encontra, é onde você está. E a maturidade cristã não é ausência de crises. A maturidade cristã é permanecer ligado à videira mesmo durante as crises, mesmo diante das crises. E o mundo, ele prega uma coisa, só que o evangelho, ele prega outra coisa. O mundo, ele prega rapidez, aparência, status, é muito sobre emoção, e busca resultados imediatos. Lembra? Imediatismo. Só que o evangelho, ele prega uma nova forma, uma forma diferente. Jesus, ele forma através da permanência. O mundo, ele procura rapidez. Jesus, ele forma permanência. O mundo, ele procura aparência, só que Jesus, ele forma raízes mais profundas. Jesus, ele quer um relacionamento. Ele quer um contato, tanto que a nossa comunidade chama Todo Dia com Jesus. É tudo sobre ele, é tudo para ele. O mundo, ele procura emoção. Jesus, ele forma maturidade naqueles que o acompanham. O mundo procura resultados imediatos, só que Jesus, ele forma uma transformação contínua. Enquanto mais você permanece em Cristo, mais você é podado, mais você é transformado e mais você é santificado pela palavra, por Cristo e pelo ambiente. A gente tem que entender que quando nós falamos de poda, a poda, ela não é um abandono. A poda é uma das maiores dificuldades que o discípulo ele tem de compreender as podas. Por quê? Jesus afirma que todo ramo que dá fruto, o Pai poda não para destruir, mas sim para que produza mais frutos, e a poda aqui é sinal de cuidado. Então, o agricultor ele poda porque acredita naquela planta. Assim também é o que Deus trabalha conosco. Quando Deus acredita em nós, né? Quando ele investe em nós, é na questão de podar, porque assim ele trabalha conosco. É como se estivéssemos na mão do oleiro, que na mão do oleiro é um lugar seguro onde possamos ser construídos. E dentro, conectado com a videira, é onde nós temos a capacidade de dar mais frutos. Então, quando nós enxergamos a poda, através da nossa percepção, nós vemos como perda, castigo, interrupção e fim.
Só que na perspectiva de Deus, a poda é sobre crescimento, amor, preparação e novo começo. E a partir disso, nós temos uma conexão cristocêntrica, que Hebreus 12 diz a mesma verdade. Quando nós vamos para Hebreus 12, 2, diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. E aqui, João utiliza a imagem da videira, Hebreus utiliza a imagem da corrida. Mas ambos apontam para o mesmo centro. Hebreus fitando os olhos em Jesus e João permanecendo em mim. Hebreus diz: olhem para Jesus. O princípio é o mesmo e João diz: permaneça em mim. A perseverança nasce quando Cristo continua sendo o centro. E Júlio inteiro respondeu uma única pergunta: como nasce um discípulo maduro? A resposta é linda. Ele permanece. Então, quanto mais permanecemos em Cristo, mais nós temos maturidade para suportar. E a grande jornada de Júlio foi sobre comunhão, amor, luz, missão e agora permanência. Tudo começou em Cristo e tudo termina em Cristo. Uma comunhão com Cristo gera o fruto do amor, e esse fruto do amor precisa ser resplandecido nas pessoas através da luz de Cristo. E quando esse fruto se transforma em luz, nós temos que ter essa missão de ir em busca de outras pessoas e de pregar o evangelho a toda criatura, para que nós também possamos permanecer em Cristo, porque ele diz que permanece conosco todos os dias. Então é tudo sobre Jesus. E para que a gente possa aplicar essa passagem, esse ensinamento, nós temos que entender que o fruto permanente aparece quando continuamos orando, mesmo sem sentir. Então, aqui é sobre continuidade. Orai sem cessar. A oração é um instrumento do cristão. Ler a Bíblia é Deus falando conosco. E na oração somos nós falando com Deus. Então, é uma linha de mão dupla. Precisamos ler a Bíblia para que nós possamos conhecer a verdade, estar na verdade, e precisamos também orar para que Deus nos ouça. Momento de secreto. Então, o fruto permanente aparece quando continuamos orando, mesmo sem sentir, continuamos obedecendo, mesmo quando ninguém vê, mesmo que pareça ser difícil obedecer, mesmo quando ninguém vê, nós temos que obedecer. Continuamos servindo, mesmo sem reconhecimento. Então, nós não servimos para ser reconhecidos, nós servimos para estarmos com Jesus. Nós servimos para fazer a boa obra. Continuamos amando, mesmo quando somos feridos, e continuamos confiando, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não enxergamos, mesmo quando não temos resultados, nós continuamos confiando, porque esses frutos, talvez eles nunca apareçam nas redes sociais, mas são preciosos diante de Deus. Esses frutos talvez nunca sejam vistos pelos outros, considerados pelos outros, mas são preciosos diante de Deus, porque eles nascem da videira. E algumas perguntas para reflexão é para você
se perguntar e começar a responder. Minha fé depende das circunstâncias ou da presença de Cristo? Eu tenho fé só quando as coisas estão boas? Só quando as coisas estão fluindo? Ou a minha fé está em Cristo, na presença dele? Tenho construído aparências ou raízes? Tenho resistido às podas de Deus ou confiando em seu cuidado? Eu confio no cuidado de Deus? Minha permanência depende das emoções ou da comunhão? O que Deus está formando em mim permanecerá para a eternidade? E quando a gente amplia ainda mais o nosso horizonte bíblico, nós enxergamos no Salmo 1 a árvore plantada junto às águas. Jeremias 17, raízes profundas que sustentam em tempos de secas. Mateus 13, na parábola do semeador, apenas a boa terra persevera. Então, a semente, ela é a mesma. O semeador joga a mesma semente. O que muda é o ambiente, a terra. A terra boa, ela persevera. Como que está o seu coração? Está limpo? Está sujo? Como que está o seu terreno? Está áspero? Pedregoso? Como que se encontra essa terra para receber essa semente? Hebreus 12 nos traz esse olhar de perseverarmos olhando para Jesus. Apocalipse 2 e 3 diz: ao vencedor, a perseverança marca o verdadeiro discípulo. E perceba como toda a escritura ela converge para a mesma verdade. Deus, ele não procura apenas quem começa bem. Ele forma aqueles que permanecem em Cristo até o fim. E na conclusão, nós entendemos que no início de julho nós aprendemos que o fruto nasce da comunhão e hoje encerramos entendendo o fruto permanece porque Cristo permanece. Assim como Davi disse: Senhor, não aparta-te de mim a tua presença. Então, o fruto, ele permanece porque a presença de Cristo permanece. Então, quando nós falamos sobre permanecer, nós temos que entender que temos que permanecer em Cristo Jesus. E nós temos que permanecer com os olhos fitos em Jesus, com os olhos fixos em Jesus. Assim como Pedro está no barco e Jesus andando sobre as águas, Jesus convida Pedro para ir com ele. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele consegue caminhar. Quando Pedro começa a olhar ao redor, o que acontece? Ele afunda. Então, não é sobre aquilo que você está nele, é sobre estar em Cristo Jesus. Não importa o que te apoia. Talvez você pense que está seguro dentro do barco, mas você está seguro quando olha para Jesus. Independente do cenário, independente da situação, independente de qualquer coisa, você pode estar caminhando sobre as águas, olhando para Jesus e seguro. E você pode estar inseguro dentro do barco. Então não é sobre o ambiente, é sobre a sua raiz, é onde você está plantado, é onde está a sua dependência.
É aonde você coloca, de fato, a sua esperança. É aonde você deposita a sua esperança. E isso é sobre permanecer em Cristo Jesus. E essa talvez seja uma das maiores descobertas da nossa caminhada. O fruto permanece porque Cristo permanece. O ramo nunca produziu nada, apenas permaneceu ligado. Da mesma forma, a vida cristã nunca foi sustentada pela nossa força, sempre foi sustentada por Jesus. Nós celebramos a fidelidade da videira, porque o maior milagre não é que produzimos frutos. O maior milagre é que Cristo nunca deixou de produzir vida em nós. O maior milagre é que Cristo nunca deixou de produzir vida em nós. Jesus ele prometeu que sempre estaria conosco. Jesus sempre prometeu que estaria conosco todos os dias. Mas a pergunta que não quer calar, você tem permanecido com Jesus todos os dias? Para a gente finalizar, uma oração. Senhor Jesus, obrigado porque esta caminhada nunca começou por nossa iniciativa, mas pela tua graça. Obrigado porque tu nos escolheste, nos chamaste e continuas nos sustentando todos os dias. Ensina-nos a permanecer ligados à videira, mesmo quando vierem as podas, os desertos e as estações difíceis. Livra-nos da ansiedade por resultados e forma em nós raízes profundas em teu amor. Que nossa alegria não esteja na aparência dos frutos, mas na certeza de que tu continuas produzindo vida em nós. Que permaneçamos em ti até o fim, para a glória do Pai. Amém. E para o nosso próximo mês, esse mês de agosto, nós precisamos entender que Júlio nos ensinou como Cristo forma discípulos. Agora iniciamos uma nova etapa. A pergunta deixa de ser como nasce um discípulo e passa a ser como vive alguém que permanece profundamente enraizado em Cristo em todas as estações da vida. Porque o discipulado não termina quando o mês acaba. Ele continua todo dia com Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos novamente com mais um devocional, todo dia com Jesus, alcançando a vida plena. Fiquem com Deus e até mais.